Olá, seja bem-vindo. Esta é a sua primeira aula no sistema Autodidac. Certamente, você fez a inscrição em nosso site, escolheu o curso do seu interesse e agora você está iniciando. Essa primeira aula de hoje ela é gratuita e ela serve justamente para te explicar esse método. Porque é importante você entender o que é Autodidac. Porque Autodidac é uma modalidade diferente do ensino comum. Então, certamente, você nunca deve ter tido contato com um ensino assim. Por exemplo, aqui no Autodidac é um sistema que o conhecimento é livre. O tempo de estudo e aonde você quer chegar depende de você. E nós te daremos a ponta da linha, o fio da meada, para onde você quiser chegar. Sabemos que o autodidata e autodidac é diferente. Autodidata é aquela pessoa que aprende sozinha, sem mestres e professores lhe ensinando. Nós temos grandes autodidatas da história, como Albert Einstein, Isaac Newton, Thomas Edison, Walt Disney. Só que o autodidata, ele aprende de uma forma muito mais demorada, uma forma muito mais difícil, porque ele tem que, por conta própria, encontrar o fio da meada, e geralmente isso demora muito mais, é muito mais complicado. Porém, aqui, você também vai se tornar um autodidata, porém, nós te daremos a ponta da linha, o fio da meada, aí você construirá o teu conhecimento. É bem mais interessante e não existe limite para a tua aprendizagem, uma vez que você escolhe o que quer aprender, qual matéria aprender, uma vez que você tem toda a liberdade. E esse sistema de liberdade é um sucesso em todo mundo, é muito pouco aplicado, é raro ter escolas que aplicam esse método, mas onde aplicam é um sucesso de aprendizagem. Por quê? Porque o aluno fica independente. Você vai gostar bastante. Bom, vamos explicar mais sobre esse método nos tópicos seguintes. Depois desses primeiros capítulos, você poderá adquirir o nosso curso que entra na modalidade paga, mas o custo não é alto. Veja bem, o custo do curso é R$ 50 por 6 meses de aula. 6 meses inteiro, por R$ 50. Compensa bastante, ainda mais pelo sistema, que é bem avançado e você aprende de uma maneira muito especial. Vamos lá. Para iniciar no sistema Autodidac, para você ser uma pessoa autodidac, é importante você aprender algumas coisas agora quanto ao conhecimento, quanto à situação do conhecimento em geral no mundo. Preste bastante atenção para você entender. Pense nisto. Ter o conhecimento certo é tudo que você precisa para a realização da maioria dos seus sonhos e objetivos. É verdade. Você sabia disso? O que você adquirir de conhecimento é o que você será no futuro. Olha como que é importante. Uma outra pergunta que muitos fazem. Como ter sucesso? O sucesso é somente você saber onde chegar e como chegar. E como que isso também acontece? Através do conhecimento. Outra pergunta que muitos fazem. Como ter um futuro brilhante, um futuro promissor? É tudo a mesma coisa, é o conhecimento que você tem de caminhar, onde caminhar, como fazer. Na verdade, tudo está ligado a conhecimento. Então, o autodidac tem que entender isso. O conhecimento é o principal. Então, saber, conhecer, aprender é o tesouro que você adquire, é aquilo que te garante uma estabilidade na vida e é aquilo que faz a diferença entre um ser humano e outro. Uma pergunta que surge. Por que é tão difícil chegar ao conhecimento que pode mudar a sua vida? Você já percebeu? O conhecimento, aquilo que pode mudar a sua vida, é difícil de você alcançar. Por quê? Porque está isolado em determinadas instituições. O conhecimento que ela precisa está numa tese de mestrado, quando ela for fazer após a pós-graduação, após o mestrado, o doutorado, alguns casos. E por que não ir diretamente a esse conhecimento? Será que é necessário toda essa base? Uma coisa eu quero deixar bem clara. Eu não estou desqualificando as escolas, desqualificando a metodologia convencional. Não. Só que enquanto você está estudando, enquanto está no colegial, enquanto você faz a faculdade, por que não já não ir aprendendo diretamente o que você precisa? É onde que o método autodidac ele se apoia. Ele vai diretamente nesse ponto. Então, se o conhecimento é tão importante, por que poucos possuem acesso? Por que é tão restrito? Então, esse sistema autodidac ele foi criado justamente para não deixar essa restrição, para com liberdade, a baixos custos, o custo é R$ 50 por 6 meses, você ter acesso ao conhecimento que pode mudar a tua vida, pode fazer uma grande diferença. A forma como é aplicada, ela é totalmente livre, então é motivador, é estimulante. Vamos lá. Qual é a forma correta?
Tem aqui o próximo slide e veja o texto. Muitos já estão acordando para a realidade que conhecimento e liberdade andam juntos. Conhecimento, o sucesso na área de conhecimento, de adquirir o saber, é a liberdade. É essa a verdade que grandes especialistas defendem em todo o mundo. Explicando mais. Cada um deve ter o direito de estudar diretamente aquilo que deseja. Ou, o segredo da aprendizagem eficaz está na liberdade da escolha que a pessoa faz. Por isso que muitos, na escola secular, no colegial, estão estudando e não aprendem e têm aquela dificuldade. Por quê? Porque estão estudando aquilo que não querem. A liberdade, a escolha é a chave. A chave para o sucesso de uma pessoa para adquirir conhecimento. Funciona assim. Essa liberdade produzirá o interesse, resultando em motivação e maior aplicação nos estudos. Quando você tem a liberdade de estudar o que você quer, de ir aonde você está planejando, você fica motivado. Essa é a forma correta. Por isso que muitos têm desmotivação nos estudos, por isso que muitos não conseguem acompanhar. Por quê? Porque está fazendo justamente aquilo que não quer. Bom, algumas perguntas sérias e verdades inquestionáveis. Vamos lá para a primeira pergunta. Por que o conhecimento está restrito em instituições e fechada para os que estão de fora? É uma boa pergunta. Por quê? Sabemos que a nossa história ela já começou errada desde o princípio. Na Idade Medieval, por exemplo, a igreja sacerdotal, ela proibia o acesso a livros, o acesso a conhecimento. Quem tivesse esse acesso era considerado como herege. De lá já veio o tolimento. E hoje melhorou bastante, mas ainda está restrito em algumas instituições, em algumas faculdades. Está ainda muito fechado. A segunda pergunta. Por que é necessário que o indivíduo estude quase toda uma vida para tentar a sorte de ter acesso a um conhecimento que poderá fazer seu futuro melhor? É uma pergunta interessante. O indivíduo estuda quase uma vida toda para ter acesso ao conhecimento de um futuro melhor lá na frente, sendo que ele poderia ir diretamente, igual falamos antes. Por que simplesmente não deixar que tal indivíduo tenha a escolha de ir diretamente naquilo que deseja ou pretende? Na verdade, funciona muito melhor assim. Se você deixar o indivíduo escolher o que quer e ir aonde ele quer ir, ele que vai saber, ele que vai identificar se deve ou não voltar em alguma base, se falta alguma coisa. É melhor assim. A liberdade é a melhor forma de expressão e de expressão do conhecimento. Você sabia que a liberdade de expressão, liberdade intelectual e de acesso a conhecimento defendida pela Constituição Federal não é praticado integralmente? É verdade, não é praticado integralmente. E por quê? Por causa de um sistema que ainda está em aprimoramento, que é o sistema de ensino convencional. Uma outra colocação embaixo aqui. Você sabia também que para um indivíduo ter acesso a um determinado conhecimento tem que esperar quase toda uma vida? É verdade. Uma interrogação aqui. Bom. Uma verdade irrefutável é que muitos pelejam para se formar e fazer um doutorado e após longos anos da vida descobre que as matérias do seu doutorado não eram lá grande coisa. Isso acontece demais. Muitos percebem que os conhecimentos que ele adquiriram no doutorado ou no mestrado poderiam ter sido adquiridos através de uma simples leitura. Bastava ser direcionado para esse caminho. Então, são verdades irrefutáveis. É algo que acontece no dia a dia. E, para finalizar esse tópico, então, pense nisso. Pense nessas questões, que é de grande importância. Nós voltaremos adiante agora com mais informações sobre o sistema autodidac. Ainda teremos algumas outras aulas pela frente que compõem a modalidade dessa semana, que é gratuita para você. E já reflita nesses pontos, nisso que foi falado até agora. Perceba que algumas coisas ainda estão erradas. Há alguma defasagem na educação. Então, para você adquirir seu próprio conhecimento, para você ter esse acesso, é importante você ter essa visão inicial que foi passada agora. Repita quantas vezes forem necessárias, porque é muito importante para a tua assimilação do conhecimento. Obrigado, nos vemos na próxima aula. Bye, bye.